Oi pessoal, Olá, sou Fernanda Sky sou Rick Pfeiffer. e hoje a gente vai fazer um vídeo que foi pedido pela Fê Souza e o seu marido Henrique. A gente quer mandar um beijo pra eles, nossos xarás. Eles pediram, a Fê pediu pra gente gravar um vídeo falando sobre como a gente se conheceu. Então, como o pedido dela é uma ordem, a gente vai falar. Você lembra como a gente se conheceu? Não lembro. A gente se conheceu pela internet, né? Foi através de uma amiga em comum, a Dani. Eu estudava com ela, a gente era super amigas, e daí no ensino médio ela foi estudar numa cidade vizinha, né? Que é a cidade que fica, tipo, no meio, vamos assim dizer, das nossas cidades, né? Ela foi estudar lá e você estudava, né, junto com ela. Aí a gente acabou depois se conhecendo por causa dela, mas foi pela internet primeiro, né? Eu não sei você, mas eu lembro que eu conheci ele primeiro por uma rede social, como é que era o nome? Farm Spring, que era um assim de perguntas e tal. Eu lembro que eu te conheci por aí. Tudo bem? Não. Foi por Orkut? Era Sim. tempo de Orkut ainda. Então, o que aconteceu foi, né, eu tava lá com a... O que aconteceu foi, eu tava lá no perfil da Dani e vi uma menininha muito bonitinha, né, e aí fui Puro atrás dela. Photoshop! Mas eu gostei. E eu quis pegar ela pra mim, daí eu guardei ela. Guardei. Aí adicionou, né, e tudo mais. Daí a gente Sim. trocou MSN, a gente começou a conversar. Nossa, eu demorei muito tempo pra ver como que você era pessoalmente, na verdade, mas tipo, como você era de rosto, porque a foto que ele tinha, tanto no Orkut quanto naquela rede social lá e no MSN, era uma fotinha, tipo, você muito de longe. E era meio tremida aquela foto, não dava nem pau pra saber como é que era o rosto dele. E ele conversava e eu não sabia como ele era. Eu saber mesmo, assim, como era só pessoalmente, depois que a gente se conheceu. Até então era um mistério pra mim como que ele era. Enfim, quando eu conheci ele, é aquela coisa, né? Você já de cara gostou, né, e tal. Aí eu já não foi bem assim a história. Não levei nada segundo as intenções. Eu só tinha interesse em amizade mesmo. Eu tava de boas na minha, sossegada, sozinha. Daí a gente começou a conversar só assim, mais como amizade mesmo, né? Na verdade foi bem difícil, né, convencer você a querer tentar alguma coisa. E aí, vamos assim dizer que ele esteve na friend zone, Exatamente. né? Primeira vez que eu fui ver ela lá, eu levei baita fora, e aí eu voltei pra casa todo chateado, mas eu continuei conversando, né, a gente continuou conversando, e a segunda vez que eu fui lá, ela me aceitou. Então a gente fez muita amizade, né? A gente ficou quase tipo melhores amigos praticamente, a gente conversava muito, né? Todo dia, a gente contava muita coisa. Engraçado que justamente por isso, de eu não ter segundas intenções com eles, eu era muito assim, eu mesma. Não que com outras pessoas eu não fosse eu, mas é normal às vezes você, principalmente quando você é novinha, né? A gente tinha o quê? 16 anos. Você tem muito aquela coisa, você começa a gostar de alguém, você não quer mostrar certas coisas suas, né, certos podres teus, você não quer que ela saiba. E aí você meio que esconde, faz aquele charminho. Como eu não tinha nada, não tava nem aí, assim, pra ele, eu achava que era só amigo, eu falava mesmo, não tava nem aí. O que ele ia pensar de mim? Acho que isso até foi legal, assim, porque a gente se conheceu muito desde o começo, né? Nunca teve depois descobrir alguma coisa do outro, sempre foi muito aberto desde o começo. E aí, acho que a gente, sei lá, foi quase um ano que a gente conversava pela internet pra daí a gente se ver, né? Tipo, foi Não, acho que bastante foram 6 tempo. meses, eu acho. Foram 6 meses. Foi um tempinho. Aí ele quis vir lá na minha cidade, né, pra gente se conhecer. Ah, beleza, né? Aí imagina, né, ele foi depois da aula, né? Sim. Ele pegava o ônibus, ia pra outra cidade pra estudar, e de lá ele foi pra Itapejara pra me ver. Daí a gente se viu de tarde, né? A gente passou um tempinho junto. Daí ele deu uma declaradinha. Aí eu disse não. Aí ele voltou pra casa. Fiz 60 quilômetros pra eu levar um fora. Mas daí na segunda vez ia dar um fora de novo, lembra? Sim. Você foi lá e daí a gente passou a tarde lá juntos com a Dani também e tal. Daí quando a gente foi se despedir lá em casa, você me deu um presentinho. E eu não deixei barato. Aí você ficou, mas né, eu vim aqui e tal. Eu fiquei tipo, uma demente. Assim, ia me dar um fora, né? Não.
Às vezes fez aquela carinha de cachorro abandonado, sabe? Tipo, mas eu vim até aqui. Aí eu pensei, pois é, 60 quilômetros, ônibus e ônibus e ônibus pra chegar aqui e voltar no mesmo dia. Né? Não, é pelo menos um beijinho, né? Exatamente, ela ficou comigo pela primeira vez por dó, então. E aí a terceira vez que ele foi lá em casa, ele não tava assim namorando. Aí ele foi sozinho, né? Não tinha mais Dani, ele foi lá em casa direto, conhecer, né, a mãe e tudo mais, a família. Aí a gente não tava namorando. E ele nunca chegou a pedir assim, você quer namorar comigo? Foi, a gente tava sentado assim, aí só ele pediu assim, o que a gente era, né? Se a gente era amigo, era namorado. Aí eu falei, não sei. Aí lembra o que você pediu? Você falou, pediu uma coisa assim, depende de você, ou sei lá, alguma coisa assim. Aí tipo, beleza, foi. Como se eu namorar. Não foi bem um pedido específico. Daí eu lembro que daquela época de Orkut, né? Ele pedia assim, vamos mudar status, né? Mas ainda tem, agora Ainda só tem, é, né? só é Só que é Facebook, né? E aí no começo do namoro a gente se via só de vez em quando, né? Porque quando a gente começou daí a namorar mesmo, a gente já tinha 17 anos. E aí eu não podia sair muito de casa, né? Minha mãe deixava eu sair muito, assim, nem na cidade, assim, de noite, por exemplo. Então imagine ir para uma cidade, né? 60 quilômetros depois, aí já não dava. Aí então até acho que uns 4 meses de namoro, só você que ia lá em casa. E como daí não dava pra ficar em todo final de semana, né? Aí ele ia uma ou duas vezes por mês. Sim. Aí depois sim, daí nossas mães conversaram por telefone e tudo mais, aí a minha mãe confiou e deixou. Aí eu comecei, a gente começou, né? Se vê todo final de semana, daí quando dava, né? Um ia no final de semana, outro ia no outro, e assim, foi até hoje, né? É assim. Você deve estar pensando, né? Eita, mina difícil, né? Mas assim, eu acho que isso foi bom até porque me ensinou a valorizar, né? Alguma coisa que você luta muito por aquilo, você tem aquilo como precioso, né? Então, acho que isso me ensinou muito. E isso é ótimo pra mim. agora eu tenho que só desfrutar, né? Então isso é ótimo. E ainda bem que ele não desistiu também. Eu sempre pensava, ainda bem que ele não desistiu. Enfim, daí hoje a gente já tá há 3 anos e 7 meses juntos. E acho que é isso a nossa historiazinha, né? Isso aí. Aí, como acho que a gente já falou isso quando a gente fez a apresentação do canal, né? A gente nunca teve nenhuma discussão no relacionamento. Que eu acho muito legal. Eu tenho muito orgulho disso, sinceramente, eu tenho bastante orgulho disso. Da gente ter um pensamento muito parecido, assim, e cuidar muito pra não ter essas situações desagradáveis, né? Claro que a gente tem, sim, opinião diferente, sempre tem alguma coisa ou outra que um gosta, outro não gosta tanto, mas a gente sabe muito relevar isso, assim, né? Muito de boa, assim. É, sempre colocando, né, cada ponto de vista de uma forma educada, né? É. Isso, se for feito assim, nunca vai dar problema. E justamente pelo fato também de a gente, desde antes, quando estava se conhecendo, a gente era muito aberto um com o outro. Ah, uma coisa que eu acho muito interessante, quando antes de a gente começar a namorar, de fato, a gente teve uma conversa, lembra de falar realmente, assim, assim que a gente começou a namorar, a gente conversou, assim, coisas que a gente achava que, eu fui aberta, falei assim, ó, não gosto de coisa de ciúme, eu não quero que tenha, se for pra ter, nem vamos começar a namorar. Daí ele também concordou, a gente já colocou ali, não, em briga também a gente não queria, lembra que a gente deixou, ó, não vai ter essas coisas no nosso namoro. E não teve, né, porque a gente deixou bem claro, né, acho que isso é muito importante, se você começar a namorar, conversa mesmo com a pessoa assim, coloca o teu ponto de vista sobre as coisas, como você quer que as coisas sejam, porque aí você dá uma segurada, né, você lembra? A pessoa só quer namorar comigo se for assim. Fazer um contrato, né? Acho que alguns de vocês devem estar se perguntando, né? Ah, então se vocês se vê só o final de semana, é fácil, né? Não brigar. Eu conheço gente que se vê muito menos e briga muito mais, então isso não é uma desculpa. Não, e outra coisa, aquela coisa, tipo, geralmente as pessoas têm a ideia que, só se vê final de semana quando tudo tá lindo. Não, não é bem assim. A gente já se viu em tempos assim que eu tava trabalhando, você tava com uma folga na faculdade, ele ficava lá em casa, né? Sim. Tinha que me acompanhar vendo eu lá trabalhar, já me viu ficar um pouco estressada com o trabalho e tudo mais. Já acompanhamos essas coisas um do outro, assim, que tá corrido, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, um problema aqui, outro ali. A gente já passou por essas coisas, não é tudo lindo, maravilhoso. Mas é a forma como a gente lida, mais de boa, que nunca precisou a gente se desentender. Eu acho que o fato de você se ver só em tempos é necessário muito mais atenção, né? Você precisa manter aquele vínculo com a pessoa sem ela estar ao teu lado, né?
Então qualquer tipo de comunicação se torna mais difícil. Claro, hoje existem muitos métodos, né, de comunicação, Facebook e tal, mas aquele carinho que você pode dar, aquele apego que você tem quando você está do lado da pessoa é bem diferente, né? Então você tem que cuidar muito mais das suas palavras, Porque... você tem que cuidar muito mais das suas atitudes também, você tem que ter muito mais confiança na pessoa, porque isso evita brigas. Senão vai ser mais um motivo, de muito mais brigas. E durante a semana que a gente só se conversa assim por internet e tudo mais, né? A gente nem se liga, a gente não tem essa coisa, né? Tem tempo também, né? A gente sempre quando a gente se conversa, a gente tá fazendo outras coisas ao mesmo tempo, porque a gente não sobra muito tempo pra se falar. Então é aí que justamente você tem que ter um esforço maior, porque quando você tá fazendo outras coisas, a gente acaba às vezes não conversando tudo. Tipo, tem coisa pra contar no dia que não dá pra contar, não dá tempo. Aí você meio que fica aquela coisa assim, tipo, fica um pouco distante assim, né? E por internet é outra coisa, quando você escreve, você às vezes não entende bem a entonação da frase, como que a pessoa quis dizer aquilo. Então, às vezes é até um pouco mais difícil do que se vê pessoalmente. Outra coisa é que você não tá olhando olho no olho, né? Então é muito mais fácil de mentir, né? É, Você tem tempo pra pensar pra na pensar na resposta resposta. também, tem muitas outras coisas. Mas acho que é isso, então, a nossa pequena história. Eu espero que tenha sido legal, pra distrair um pouquinho. Hoje um pouco do assunto, né? É, Mas é isso aí então. A gente se vê no próximo vídeo aí. Se você gostou, dê um like. Se você tem alguma outra dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal para se acompanhar nos próximos vídeos. e é isso. Até mais. Tchau!